Querido, a paz do Senhor, povo de Deus. Essa live é para falar a minha experiência, como eu comecei a entender Apocalipse, que é uma história bem grande que não dá para colocar em um vídeo de 5 minutos. Essa mensagem não deve ser descartada. Ouça com atenção e aí depois você pode tirar a conclusão ou você pode orar e pedir confirmação a Deus se o que eu estou falando aqui é de Deus ou de quem é. Primeiro eu quero contar a minha experiência, como comecei a entender o Apocalipse, e depois eu quero passar o que eu entendi depois que Deus me fez compreender. Eu me chamo Anábia, né? Minhas redes sociais é Anábia Apocalipse por conta do tema que eu prego muito. Eu sou cearense, mas hoje moro em São Paulo, né? Sou divorciada, né? Essa não é a questão, Deus não deixa de usar. Foi necessário me divorciar. Porém, como a Bíblia manda, não devo me casar, tem que ficar só. Nasci nas Assembleias de Deus, fui criada no Evangelho. Minha mãe é da Deus e Amor, então eu vivo a doutrina ainda que os meus pais me ensinaram. Me ensinaram o caminho de Deus, me ensinaram a temer a Deus e me ensinaram a amar a Deus. Não tenho mais pai, a gente morou muito tempo na roça. Também não tenho estudo, tá? Quando eu falo estudo, gente, eu não sou analfabeta, tá? Entrei com 11 anos na escola, na primeira série, sabia de nada. Aí fui para a segunda série, também não sabia de nada. Mas aprendi a ler e também não estudei mais. Porque quando meu pai morreu, eu fui trabalhar na casa de família, e ali a pessoa dava o valor para minha mãe comprar alimento para os meus irmãos. Ficamos 6 irmãos, né? Minha mãe viúva com 36 anos. E a minha mãe entrou em depressão durante 3 anos, não falava com ninguém. Então, irmãos, minha vida, apesar dessas circunstâncias, foi nos caminhos do Senhor. Trabalhei muito na casa de crente, era sempre o que eu pedia a Deus: Senhor, eu só quero trabalhar na casa de crente porque eu não quero deixar de ir para o culto. Então, sempre fizemos a obra, né? Quem mora no sertão do Ceará sabe a dificuldade, porém sabe também que a gente é firme com Deus, passa necessidade, mas firme com Deus. Então eu fui trabalhada para ser do Senhor, né? Em todas as minhas áreas. Então, irmãos, aqui vindo para São Paulo, cheguei a casar com missionário e tudo, porque eu era envolvida com a obra missionária. Antes os meus perfis era Anábia Missão, porque eu só fazia a obra missionária. Então eu fui criada dentro da Igreja Assembleia de Deus, com muita doutrina, né? Quem é das antigas sabe como era a doutrina. Não pode cortar cabelo, não pode usar vaidade nenhuma. Eu sou assim ainda. Esse foi o evangelho que me ensinaram, eu fico com esse. O que vem depois desse não é o que eu vejo dentro da Bíblia. Então eu não quero. Então o que acontece? Dentro das Assembleias de Deus, eu sempre ouvi as mensagens pelos pastores, as mensagens pelos pregadores, que a igreja não passaria na grande tribulação, porque a igreja é noiva. A igreja não poderia ser abandonada. Muitos diziam o quê? No altar da grande tribulação. Sempre tive aquela preocupação de subir, né? E muito temor, né? Graças a Deus, a gente não pode perder o temor. Nunca questionei que a igreja não subiria no arrebatamento antes da grande tribulação, jamais questionei. As pessoas vinham dizer: não, isso tá errado, não sei o que. Eu disse: você que tá errado. E eu pegava teima com as pessoas e usava o quê? Usava os versículos que eu tinha ouvido. Eu tinha ouvido, não foi o que eu aprendi de Deus, eu apenas repetia o que eu ouvia de alguém. E era isso, ficava firme, com isso aí não abria mão. Também não duvidava, e também o que eu não fazia? Eu não ia olhar os textos, se era realmente aquilo. Eu não ia orar também para perguntar para Deus. Eu só aceitava o que me colocava e comia aquele alimento e estava bom, não reclamava. Então, o que acontece? Eu tinha uma tia aqui em São Paulo, ela já faleceu, ela era pastora. E um dia eu fui visitar ela e tudo, e ela estava fazendo uma pregação. Na pregação dela, ela dizia assim, que Deus me mostrou que o anticristo era o Papa Francisco, que ele vai ressuscitar e toda a terra vai se maravilhar com isso. Aquilo ali eu já ouvi de muitas pessoas, né, dizendo que o anticristo iria se ressuscitar porque era a ferida mortal e foi curada. Tá, então, nunca tinha feito efeito como naquele momento. Quando a minha tia disse aquilo não entrou em mim. Veio aqui, olha,
Se alguém ressuscitar, com certeza esse alguém seria mais poderoso que Jesus. Jesus passou 3 dias morto. Esse papo aí tá morto há muito tempo. Tem algo errado aí, não tá certo. Não tá certo isso aí. Se a Bíblia diz que Jesus morreu, foi até o inferno, colocou o pé na cabeça de Satanás, tomou a chave da morte do inferno e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Como que alguém pode ter poder de ressuscitar? Tem algo errado nessa mensagem. Eu não aceitei, aquilo não entrou e aquilo me perturbou. Eu fiquei com a minha alma inquieta. Não foi um dia não, fiquei muitos dias inquieta. Inquieta, eu disse: meu Deus, o que é isso? E eu ia lá no texto, mas não entendia nada. E eu disse: não aceito, Senhor, tem algo errado, Senhor. Então, aqui, gente, se a gente deixar, aquilo perturba tanto a nossa alma, que pode até causar uma confusão maior. Eu fui orar. Mesmo perturbada na mente, eu fui orar: Senhor, eu quero entender, Senhor, tua palavra, eu quero entender. Eu não quero, Senhor, acreditar que um homem vai ressuscitar, Senhor. Não é possível. Eu também não acredito que o Senhor vai dar vida a um homem para ele ressuscitar, para ele ser adorado. Eu não acredito também nisso, Senhor. Isso vai contra os princípios de Deus. Vai contra os princípios de Deus. Então, orei, Deus não me deu resposta. Deus não me ensinou nada ali. Não me ensinou nada, não tive resposta. Mas também não fiquei inquieta. Fiquei inquieta. Até que então, surgiu também aquela estátua lá da ONU. E nesse tempo todo mundo na internet estava falando que a estátua da ONU era a descrição de Apocalipse 3. E aí todo mundo na internet pregando que a estátua da ONU era a descrição de Apocalipse 13, então a ONU era a besta de Apocalipse. Isso aí estava cheio na internet, o pessoal me enviava. E aí eu pensei: só pode ser uma resposta de Deus, né, para minha confusão. E aí eu fui me aprofundar mais sobre esse assunto, pesquisei sobre ONU. Aí fui pesquisar sobre BRICS, achei muita coisa sobre BRICS, achei muita coisa sobre ONU, descobri quem é BRICS, descobri quem é G20, quem é G7, descobri tudo isso aí. E aí o que acontece? Deus não falou nada pra mim. Eu fui fazer vídeos sobre as coisas que eu pesquisei. É tanto que já quem me segue de muito tempo deve lembrar desse tipo de vídeo, né, gente? E aí eu fiz muito vídeo sobre esse negócio de BRICS, sobre o sistema monetário, sobre a nova moeda lastreada em ouro que o BRICS, né, vai lançar. E agora, como o BRICS ia entrar, ia trocar todo o sistema financeiro, ele ia trazer o lastro em ouro e só moedas digitais. E aí eu entendia que vinha daí a marca da besta, porque fala de comprar e vender. Então foi assim, eu apenas fiz vídeos dentro do que eu pesquisava. Não, Deus não tinha falado nada ainda. Então parei de pedir a Deus, né? O BRICS não deixa de ser parte do sistema do anticristo. Por quê? Porque BRICS, isso aqui foi uma pessoa que me enviou. BRICS é em inglês, né? Só que juntando tudo significa tijolo. Tijolo é feito de quê? De barro. Então a estátua lá, que fala lá da Nabucodonosor, de bronze, não sei de quê, e os pés de barro. Porque vai sobrar 10 nações que não vai lutar contra o anticristo, ou que vai lutar contra o anticristo. E pode ser os 10 dedos dos pés do BRICS. É isso. Pronto, isso foi o que eu pesquisei. Foi uma pesquisa proveitosa, porque eu aprendi muita coisa. Porém, não era a revelação da palavra, era pesquisa. Eu fui muito perseguida, né, por conta de outro assunto envolvido esse sistema financeiro. E aí eu entrei num estado em que eu não aguentava mais estar nas redes sociais, porque eu ia ficar doente da cabeça, tava ficando doente. Rede social não é para qualquer um. Redes sociais é o seguinte: você posta, não vê comentário, porque se você ver, você vai entrar em depressão. Aí eu peguei e fiz o que? Desinstalei Quai, desinstalei Instagram, desinstalei Facebook, nem uso mais Facebook, desinstalei tudo. E não postava mais vídeo no YouTube. E aí então, irmãos, não fui mais orar para pedir Deus entendimento do Apocalipse. E eu fiquei, eu acho, de 6 a 8 meses sem usar redes sociais, sem falar nesse assunto, né? Até que
começou a guerra, até que o Hamas entrou dentro de Israel. Foi ali. Quando o Hamas entrou dentro de Israel, foi tão interessante essa parte aqui. Eu estava lavando louça quando eu estava meditando nisso, né? E ali veio o primeiro entendimento de Apocalipse. Quando isso aconteceu, eu senti um vento e eu me arrupiei toda e fiquei arrupiada assim aos minutos. E era como uma roupa. Vocês sabem aquelas roupas de médico que você coloca a mão por aqui, né? Aquelas mangas. Aquela roupa entrou em mim, era uma roupa invisível, transparente. E eu senti esse arrupeio. Quando essa roupa me vestiu, veio esse entendimento. Abriu assim um entendimento. É como se descascasse ali uma coisa que estava com alguma casca, tirou aquela casca ali por cima. E pronto. Eu consegui entender Apocalipse a partir dali de uma forma tão gloriosa. Só é coisa do Espírito. Não dá para explicar, porque só sentindo para entender. Não é que eu ouvi anjo ou não ouvi anjo. Também não fui no céu. Não fui arrebatada, eu não caí. Eu estava lavando a louça. Eu só parei porque eu me arrupiei, eu me alegrei. A vontade de chorar no espírito, chorar de alegria, porque como se o céu desceu para dentro de mim. É uma coisa inexplicável, uma coisa tremenda, é espiritual isso. E aí, é como se eu tivesse ouvindo a minha própria voz aqui dentro do meu consciente. O livro de Apocalipse estava selado. Ali se abriu o livro para mim. E ali continuei ouvindo isso dentro de mim, dentro aqui de mim. Não dá para ouvir, não dá para entender uma coisa dentro. Dentro, lá por dentro, é dentro da alma, você vê na alma. O Espírito visita a tua alma. Então, o livro de Apocalipse estava selado até o tempo determinado. Então, ninguém podia compreender antes porque estava selado. Agora, a partir daqui foi aberto. Eu entendendo, eu compreendendo. E eu compreendi tanta coisa que ninguém nunca me explicou. E eu nunca pensei que seria daquela forma. Eu nunca contestei contra as doutrinas que eu fui ensinada. Nunca. Né? E eu fui. Aí lá vem o capítulo de 2 Tessalonicenses 2. Não está falando de arrebatamento. Leia. Aí eu fui ler. Eu nunca tinha pegado para ler, sinceramente. Eu nunca tinha pegado assim para ler, para tentar compreender. Aí eu fui lá e eu disse, que maravilhoso, meu Deus do céu. Como que pode? Como que a gente tá com um tesouro na mão e ninguém se importa que isso aqui tá aqui, ninguém vê. Como que eu nunca vi isso antes? 2 Tessalonicenses, que me foi revelado a revelação da palavra. Essa é a revelação da palavra. É quando você não entende, Deus te faz compreender. E isso se chama revelação da palavra. O apóstolo Paulo está conversando ali com o povo porque ele queria saber quando que seria o nosso arrebatamento. O apóstolo Paulo, quando que será o nosso arrebatamento? Quando é que nós vamos nos reunir com Jesus? O apóstolo Paulo diz, tenha cuidado e não movais facilmente, nem por qualquer entendimento, e nem vos perturbeis, nem por espírito, e nem por palavra, e nem por epístola, como se o dia do Senhor estivesse perto. Paulo está dizendo para aquele povo, não estava perto naquele dia. Aí ninguém de maneira vos engane, porque não terá arrebatamento, antes que a igreja se apostate da fé, e se manifeste o filho do pecado, o homem do pecado, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui já está dizendo que não terá arrebatamento antes da apostasia da igreja. Nós já estamos na apostasia da igreja, mesmo assim não vai ter arrebatamento. Por quê? Porque não terá arrebatamento antes da manifestação do anticristo. É o texto de 2 Tessalonicenses 2. Por quê? Porque agora o cenário é o cenário ideal para o anticristo se manifestar. Se a igreja hoje é manipulada por falsos profetas, vai ser muito fácil do anticristo enganar ela. Muito fácil.
Aí agora vai lá para o versículo 6. E agora vocês, aqui Paulo está pregando para os judeus, vocês, sabe, o que o detém? Detém quem? O anticristo. Para que seu próprio tempo seja manifestado. Vocês, os judeus, vocês sabem quem é que tem detido a manifestação do anticristo. Mas no próprio tempo ele vai se manifestar. E somente há um agora, que até agora resiste, até que do meio seja tirado. Esse há um, somente há um povo que até agora o resiste, e esse povo é o povo judeu. Então quem tem resistido à manifestação do anticristo é o povo judeu. O povo judeu. Por quê? Porque o anticristo, ele vai fazer o quê? Ele quer se sentar no lugar santo querendo parecer Deus. Onde fica o lugar santo? Em Israel. Esse povo aí que diz, o lugar santo é teu corpo. Não é. No templo de Salomão, a glória de Deus descia nos santos do santo, onde ficava a arca da aliança. Aquele é o lugar santo. Então, o anticristo, ele quer o lugar santo. Mas como os judeus ainda estão lá, os judeus têm resistido, não vai tomar, resistindo. Porque o próprio versículo diz, somente há um que o resiste, que resiste à manifestação do anticristo, até que esses que estão resistindo seja tirado de onde? Do meio de onde é Israel. Por quê? Porque agora Israel foi invadido nos anos 70 pelos romanos lá, né? O Império Romano, esqueci o nome do homem lá, Adriano. E agora os árabes tomou posse do metade do templo de Salomão e ficaram com o lugar santo. Tá agora? Então, aquela parte ali foi dividida, meio a meio. O muro das lamentações para os judeus, o que é o lugar santo onde tem a cúpula do monte, para os árabes. Meio a meio, até que o judeu seja tirado do meio. É isso. Isso que foi que Deus me fez compreender. E não é à toa. Então agora, de onde que vem o anticristo? Dos árabes. Vocês veem, os árabes tentam tomar Israel. Por quê? Israel não é dos judeus. Israel é Palestina. É a mentira do anticristo. Cria essa narrativa aí para que o povo venha odiar os judeus. Mas nós sabemos que aquelas terras ali é dos judeus. Aí Apocalipse 12, que é a continuação desse texto aqui, vai falar de uma mulher. Essa mulher não é Maria, mãe de Jesus. Essa mulher também não é igreja. Essa mulher não é ninguém. Essa mulher é Israel. Você vai ver, primeiro tem uma mulher vestida de luz, de sol, e ela está grávida para dar luz. Ela dá luz a um filho varão. Esse filho varão foi levado ao céu. Quem é o filho varão que nasceu em Israel? Jesus. E Jesus está onde? Foi levado ao céu. Aonde? Ao seu trono. O único que subiu e ficou lá no seu trono. Então a mulher é Israel, o varão é Jesus, e o dragão aqui é Satanás. E o que acontece? Aqui tem duas fases. A primeira fase, que Israel passou essas dores de parto, foi o nascimento de Jesus. A segunda fase é essa. A volta de Jesus, Israel também vai passar por essas dores. Mas nós também vamos passar. Nós não somos merecidos mais que esse povo. Na sexta trombeta, você vai ler aí, que foi trocada a trombeta, o rio Eufrates seca, e aí vem 200 milhões de soldados, né? E esses soldados é os soldados que irão cercar Israel. Sexta trombeta. A sexta trombeta é do anticristo. É a manifestação do anticristo. A sétima trombeta é a manifestação de Jesus sobre as nuvens, o arrebatamento. Viu? E aí Israel vai ser cercado por esses 200 milhões de soldados. Hoje eu sei, dentro da palavra, que o anticristo ele vem do Irã. Quando Daniel está tendo a visão do Apocalipse também, que ele teve a visão do tempo do fim, Daniel se põe de joelho para poder compreender aquelas visões, porque ele não compreendia. Desce um anjo. E o anjo desceu para poder ir fazer ele entender. Só que o príncipe da Pérsia se pôs diante do anjo e ficou guerreando com o anjo 21 dias. Até que Miguel desceu e despedaçou com Satanás. E o anjo passou, deu as visões e fez entender. Disse: Daniel, tu és muito amado.
Desde o tempo que tu propôs no teu coração, igual o que eu fiz, propôs no teu coração a entender estas coisas, eu desci. E ele explicou, né, o que aconteceu. Eu fiquei detido, mas hoje eu te direi. Aí ele começa a falar, dando a explicação. Aí ele chega naquela parte em que os 200 milhões de soldados estão ali, ó, cercando Israel. É essa parte. Nesse tempo, Daniel 12. Nesse tempo, novamente Miguel vai descer. Quem é o príncipe da Pérsia? Satanás. Quem é o príncipe do Irã? Satanás. Porque o Irã é a antiga Pérsia. E o príncipe é o quê? É o diabo. O príncipe deste mundo é o diabo. Ele de lá, não vem de outro lugar. Então, no mesmo dia que o príncipe da Pérsia reuniu os 200 milhões de soldados para tomar Israel, novamente Miguel, olha aqui Daniel 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, Daniel. Quem é os filhos do povo de Daniel? O povo judeu. Vai ter um tempo de angústia como nunca houve, desde que há nação até aquele tempo. Aqui é a segunda fase da grande tribulação. Esse grande, terrível tempo de angústia como nunca houve é a segunda fase. E incrível que ele aqui também vai dizer, quando Jesus volta, que não é pecado você analisar essa profecia, não. Ele vai dizer o quê? Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, ou seja, desde o tempo em que o anticristo for colocado dentro de Israel, é Daniel 12, 11. Haverá 3 anos e meio. Então o anticristo reina dentro de Israel 3 anos e meio. Os 3 anos e meio antes deles invadir Israel é o princípio das dores que a gente começou agora. É as dores leves de parto, porque agora é só lá, tentando tomar Israel, as nações se levantando contra a nação, os terremotos, tudo que está em Mateus 24. Vai ter 3 anos e meio o anticristo reinando dentro de Israel. Só que ele diz, bem-aventurado aquele que chega a 1335 dias. Depois da grande tribulação, o arrebatamento. Está aqui, ó. Apocalipse 12, versículo 13. Quando o dragão viu que foi lançado na terra, o diabo, né? Passou a perseguir a mulher, Israel. Passou, ó, ele foi lançado agora na terra. O diabo em pessoa, tá lá, ó, tá na terra. Passou a perseguir a mulher, Israel, tá lá a perseguição. Essa guerra que começou, é o início da grande tribulação. Passou a perseguir Israel, princípio das dores. E foram dadas, agora aqui já é quando eles estão cercando Israel, foram dadas 2 asas como de águia vou traduzir para vocês, para o povo judeu voar para o deserto, ao seu lugar, onde será sustentados por 3 anos e meio, longe da vista da serpente, longe da vista do anticristo, viu? Para onde? Para o deserto. E tem gente que dizia que o deserto era o Brasil. Não é deserto do Brasil, coisa nenhuma. Porque eles usavam lá o mapa mundi, porque tinha uma águia pousando no Brasil, só que aquela águia lá é os Estados Unidos. Aquela águia lá não é Israel. Israel fica lá do outro lado. A igreja está na terra, não teve arrebatamento. Então os contextos que as pessoas usavam dizendo que era arrebatamento, não é para a igreja, é para Israel. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito por Moisés, eles não saíram ali pela beira de Gaza, pelo deserto, pelo aquele mar, não. Eles veio por aqui, por trás, passaram o Mar Vermelho e passaram pelo deserto da Arábia Saudita e foram caminhando. Porque lá pertinho, lá tem o Monte Sinai, onde Deus falava com Moisés. Por isso que o próprio Deus diz o quê? Que já está dizendo que é lá. Deus deu asas a eles para voar ao seu lugar. É seu lugar. Tudo ali Deus deu para Israel. Só que os árabes tomaram. Quando o exército está chegando para poder matar os judeus, a terra se abre, ó. A terra abriu a boca e tragou esse exército vivos. Né, gente? Agora vamos lá. Se abriu a boca, teve o que, gente? Terremoto. Aí abriu a terra e o exército afundou. Se abriu a terra, ficou uma cratera bem grande. Ninguém que está aqui dentro da cidade pode sair porque tem uma cratera aqui. Ninguém que está fora daqui da cidade não pode entrar porque tem uma cratera. Porque para abrir a terra tem que ter terremoto.
Está dizendo, o anticristo, ele vai ficar irado e vai fazer guerra à semente da mulher. A mulher quem é Israel? Quem é a semente de Israel? Primeiro aqui está dizendo quem é. Os que guardam os mandamentos de Deus, quem é? Qual é os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Moisés. Está falando de quem? Dos judeus. E os que têm esse testemunho de Jesus? Agora sim é os cristãos. O anticristo vai fazer guerra aos judeus e aos cristãos em todo o mundo. Então agora vocês sabem, o anticristo vem da onde, gente? Dos árabes. Ele vai chamar Israel, aqui ó, Palestina. Tá aqui, ó, até vesti aqui para vocês verem. Palestina, né? Aqui é o domo da rocha. Aqui é a bandeira da Palestina. Debaixo desse domo é onde está a pedra que ficava a Arca da Aliança. Então ali é o Santo do Santo. Aquela pedra grande, está cercada, ninguém pode subir. Porém a Bíblia fala, o próprio Jesus fala o seguinte: quando você vê, tá aqui ó, Mateus 24. Quando você vê o abominável da desolação sentado no lugar santo, fuja. Esse povo odeia os judeus. Eles falam que só tem uma única religião e que vai chegar um tempo em que todas as pessoas vão ter que se submeter a essa religião ou devem ser degoladas porque são rebeldes, e a terra não terá paz enquanto os rebeldes estiver reinando sobre ela. Essa religião, ela desmente a Bíblia e o Torá. O Torá veio antes, então é a palavra principal. E depois veio a Bíblia, emendou com o Torá. É a continuação. Profeta que não foi levantado dentro de Israel é falso profeta. O profeta que vai levantado por um anjo, trazendo um outro evangelho, não é profeta, é falso profeta. E ele fala também que quando esse homem vir, vai vir o Mohammed e vai vir Jesus. Vou até deixar vocês avisados aqui, e você deve enviar isso aqui para outras pessoas ouvir até o fim, para não se enganar com o que está vindo aí, principalmente depois do reset. Lá no Alcorão tá dizendo que vai vir Mohammed juntamente com Jesus. Jesus vai vir voando, flutuando, juntamente com Mohammed, e vai dizer para os cristãos: oi cristão, eu não sou filho de Deus, eu sou apenas um profeta. E aí é onde entra o líder do Irã. O líder do Irã, ele é quem? O anticristo. Ele não sabe que é anticristo. Tem gente que diz, os árabes acreditam em Jesus. Eles acreditam que Jesus é profeta e que Jesus vai vir para dizer que, ei gente, eu sou profeta, não sou filho de Deus. Cuidado, porque depois do reset aí pode parecer hologramas aí em cima das nuvens com a imagem de Jesus dizendo isso. Não aceite isso não. Faz parte do que está por vir. O Ali Khamenei, antes de ser líder, ele participou de vários 6 protestos. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou. Está falando do líder do Irã que tem o braço morto. É uma ferida que mortal. Quando ele foi ferido com a faca, o braço dele morreu, então foi mortal. E vai ser o primeiro milagre da besta. E toda a terra vai se maravilhar. Esse é o líder do Irã. Está com o braço morto. Ferida. Não é gente que vai morrer e ressuscitar. Foi uma ferida. Então o anticristo, né? Jared não, gente. O anticristo, a Bíblia diz, ele é o abominável da desolação. Você sabe o que é isso? É o homem de guerra. Desolação é guerra. Que desola, acaba, desfaz. Abominável. É esse que mata bebê degolado. Não é ele que mandou o Hamas, não é ele que pagou o Hamas. Então ele é o abominável. O sangue daqueles bebês degolados está sobre ele. Ele é o abominável. Apocalipse 6. Vi os cavalos. Vi vários cavalos. Mas tinha um que era branco. E ele era o líder. Cavalo branco é o líder religioso. Cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, cavaleiro amarelo. Mas agora é o branco
e o vermelho. Ele é o líder dos cavalos. Apocalipse 6 não está falando que é Jesus. Aquele ali é uma religião que traz uma falsa paz. O nome dele é Ali Khamenei. Então Israel se chamará Palestina. E muitos dizem que Jesus vem reinar em Israel. Não vem. Não vem, porque aqui está dizendo que ela será queimada no fogo. Porque julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela o Senhor vingou o sangue dos seus servos. E um forte anjo levantou uma pedra, como um grande mó, lançou no mar, pá, e disse: é assim também será lançado Palestina, como a grande cidade não será mais achada. Porque em ti não se ouvirá mais nenhuma voz. Aí vai dizer, de arpista, de músico, de flauteiro, de mercadores, nem luz de candeia, nem de noivo, nem de noiva. Porque os seus mercadores e os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias, e nela se assou o sangue dos santos e dos profetas, e de todas as pessoas que foram mortas na terra. Por quê? Que o sangue de todas as pessoas foram mortas na terra está sobre ela. Porque agora o anticristo está reinando, ela se chama agora Palestina. A besta obriga que as pessoas sejam mortas quem não adorar a besta. Sejam mortas quem não adorar a besta. Então se achou o sangue de todas as pessoas na terra sobre ela. Então Deus está dizendo que assim como uma pedra lançada no mar, Babilônia, que é Israel, durante a grande tribulação será chamado de Palestina, vai deixar de existir. Aqui, a lei aí, Apocalipse 18, 21, não vai se ouvir mais lá nenhum som de nada. De nada vai se ouvir lá. E a fumaça do seu tormento sobre para todo sempre. Agora veja Apocalipse 18, 8. Portanto, no dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e beberam das suas delícias, chorarão sobre ela e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Só tem uma cidade no mundo que faz com que as pessoas venham chorar quando ela deixar de existir, é Israel. E ó, só aqui, não é Roma. Ninguém vai chorar se Roma desaparecer, eu não vou. Quando o anticristo estiver em Israel, isso aqui é o quê? Sinagoga de Satanás. Porque o anticristo agora está lá com Satanás. E o povo que está reinando em Israel é o povo de Satanás. Não agora, durante o reinado do anticristo, na segunda fase da grande tribulação, quando esse local aqui vai ser chamado Palestina. Nesse tempo, esse local será sinagoga de Satanás. Também está escrito em Apocalipse 17, 18. Então Jesus está dizendo aqui. Está dizendo que esses aí que tomaram Israel, que estão aí ó, na sinagoga de Satanás, dizendo que é também descendente dos judeus, e não são porque mentem, eu farei que eles venham e te adorem. E saiba que eu te amo. Olha, Jesus ama aquele povo. Aí Jesus diz, eis que venham sem demora, guarda os que tem, para ninguém toma a tua coroa. Ao que vencer, tá aqui ó. Como Israel vai ser tomado pelos árabes e vai ser chamado Palestina, a recompensa para os judeus está aqui no próprio contexto. Deus vai dar uma nova cidade chamada Jerusalém. Porque a aliança com Deus é com Israel, viu? Vocês vão perder a cidade de vocês na terra, mas vai ganhar uma nova Jerusalém, na glória. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, por isso que não vai ter terceiro templo, não é essa aqui, é na glória. Farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Escreverei sobre eles o nome do meu Deus. Então o nome de Deus é lá também, viu? O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que está na glória.
que desce do céu, que desce, não é que vai descer para essa terra. Jesus não quer mais essa terra, não. Ele tem outra terra. Ninguém sabe onde é, qual é a dimensão, qual é a galáxia. E também escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o meu novo nome. Aqui Jesus já fala que o nome dele também não é Jesus. O novo nome de Jesus não é o Aua, não, tá? Tá aqui, ó. E também o meu novo nome. Leia Apocalipse 3, versículo 12. Os judeus vai perder a cidade deles aqui, mas vai ganhar uma na glória. A nova Jerusalém. Viu como a aliança com Deus, a porta aberta com Deus e Israel é eterna? Só eles vão ter esse privilégio. Quem tem ouvidos, ouça. Ao que o Espírito diz às igrejas. Graças a Deus, que o Senhor te abençoe, te ilumine, te sustente, firme com as suas mãos, que você não negue a Jesus, seja firme e fiel até o fim, para ganhar a coroa da vida, na eternidade. Se a gente não se vê aqui na terra, irmãos, a gente vai se ver no céu. Fica na paz do Senhor.